O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. BBT. Começa agora a coluna que valoriza o esporte da região serrana. Está no ar Pratas da Serra com Tairone Machado, no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedores especiais para Lages e região. Tairone já está por aqui. Hoje vamos falar de CrossFit, Tairone. Bom dia. CrossFit aí, para você que quer começar uma atividade física, como nossos amigos Ulisses e Iago aqui. Estamos precisando, hein? Já estavam questionando como é que faz, como é que não faz, né? CrossFit como é que podemos dizer, é a modinha, né, dos famosos, né, hoje em dia de exercícios, né? Vamos, famosos. Já vamos aproveitar com essa pergunta, vamos apresentar o nosso convidado aqui para responder essa pergunta do nosso amigo Ulisses, que se interessou e tenho certeza vai começar aí a praticar. Então hoje eu tenho a honra de receber aqui na coluna Pratas da Serra, nosso amigo de longa data aí, Pedro Vaz, né, lá do CrossFit Lajac. Então Pedro, seja muito bem-vindo aí à coluna Rádio Menina. Bom dia, Tairone, bom dia pessoal da ouvintes da Rádio Menina, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre CrossFit, que é uma modalidade de treino, é também um esporte, né? Se popularizou muito como um esporte, também existem competições, então tem diversos objetivos dentro desse treinamento aí. E hoje a gente vai falar dos dois, né? Então, Ulisses e Iago, prestem bem atenção e vamos começar a praticar uma atividade física que nós vamos cobrar, hein? Combinado? Não, combinado. Se eu não for na Lajaica, olha, eu sou vizinho, rapaz. Então, olha. É brincadeira. Moleza, né? Aí é moleza. E nós queremos ir lá, hein? Depois passa o endereço bem certinho, nós claro, lá. Vamos lá. Fechou, vamos lá e vamos fazer uma filmagem, um making off dos dois aí fazendo atividade. Fechou? Fechou. Combinado, então. Beleza. Feita essa primeira introdução, Pedro, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, né? Muito obrigado pela aceitação do convite. O Pedro que tem desenvolvido aí, praticando as duas linhas, digamos assim, do CrossFit, né? Tanto na parte competitiva, de competição, de torneio, de eventos, quanto também na busca por qualidade de vida, por bem-estar, por saúde, né? Eu acho que são duas linhas distintas e que caminham juntos, e o CrossFit tem esse objetivo também. Então, pra gente fazer uma introdução inicial aqui sobre o CrossFit, vamos tirar todas as dúvidas, porque eu acho que ainda gera um pouquinho de dúvidas sobre que modalidade é essa. Então, vamos pro nosso amigo ouvinte, o que é literalmente o CrossFit? Ótimo. O CrossFit ele surgiu como uma combinação de modalidades por causa que o treinador o Greg Glassman, que foi o inventor, ele era um treinador, era um ex-ginasta, e ele começou a treinar ginastas e ele queria agregar mais condicionamento físico nos ginastas. Então ele começou a botar o ginasta para erguer peso, para correr, para pular corda, e ele viu que começou a dar um bom resultado. E aí foi desse momento que surgiu a ideia de criar esse esporte híbrido, essa modalidade híbrida, que nada mais é que a combinação de esportes. Então o CrossFit hoje ele vem agregando mais esportes, mais estímulos, e para você caracterizar CrossFit, o objetivo dele é te deixar bem condicionado, mas você não busca ser especialista em nada, mas você sabe um pouquinho de tudo. Ah, bacana. E ele trabalha literalmente assim digamos, com atividades com peso do próprio corpo e com pesos externos, né? Eu acho que ele, me corrija se eu estiver equivocado, mas ele trabalha assim, digamos, as três capacidades principais: força muscular, flexibilidade e condicionamento físico, no caso, capacidade de volume de oxigênio e tal. É mais ou menos isso? Ele é um esporte meio completo, assim? Isso, o objetivo é trabalhar as 10 capacidades: cardiorrespiratória, resistência muscular, força, agilidade, por aí vai. E dentro disso a gente trabalha com movimentos funcionais, ou seja, movimentos que a gente pode levar para a nossa vida, né? Então a gente caracteriza isso através do quê? O movimento de agachar, empurrar, saltar, correr, puxar, é isso que você usa no dia a dia, né? O agachamento é a base, você agacha o dia todo, né? Para ir ao banheiro, para sentar, para entrar no carro, para sair do carro. Então o CrossFit trouxe essa união. Então você levanta peso, através do levantamento de peso, você move o peso do teu corpo pela ginástica e você melhora sua parte de resistência nos exercícios que são chamados monoestruturais, monocíclicos,
que é, por exemplo, a corrida, o remo, o salto de corda, esses exercícios aí. Bacana, e o legal, acho que do CrossFit, a característica dele é assim, todo o encontro é uma aula diferente, né? Ele não é, digamos, uma rotina mais passiva, né? Ou seja, cada encontro ele tem lá os seus objetivos, os seus treinamentos, faz com que o esporte ele seja desafiador a cada aula, né? Exatamente, a gente busca trabalhar com o princípio de treinamento da variabilidade, que é cada treino você trocar os exercícios, né, para que justamente a gente reduza a monotonia, que é uma das grandes causas da desistência da prática de atividade física. Beleza, e tem também uma questão assim que há um tempinho atrás, eu acho que isso já está mais pacífico, na questão assim que tinha um certo, não diria um preconceito, mas talvez uma falta de informação em relação ao CrossFit, atrelado a lesões, atrelado, né, a essa questão assim de lesões especificamente, né? Hoje eu acho que já está bem desmistificado isso, até porque cada um vai fazer dentro dos seus limites, dentro das suas capacidades, e eu acho que o instrutor ou o professor, ele já tem isso em mente, né? Então qualquer pessoa pode participar. Como é que está essa questão? O que eu percebi nesses anos trabalhando é que assim, houve por um tempo uma confusão entre aula de CrossFit pro fitness, para você melhorar a tua saúde, e esporte CrossFit. Então muitos alunos querendo reproduzir o que atleta faz, mas aí se pondo em risco, né? Então, por exemplo, se a atividade é feita sobre uma boa orientação, minimiza-se os riscos. Mas, claro, qualquer prática de atividade física há um risco de lesão. E como o CrossFit em si é muito novo, os estudos científicos estão surgindo sobre índice de lesões e tudo isso para comprovar através da ciência, né? Então, a princípio, é muito achismo que vai criando uma ideia assim. Então, assim, hoje alguns estudos mostram que ele tá, por 1000 horas de treino, ele é abaixo de diversos esportes que a gente conhece aí, como futebol, entre outros aí. Até porque eu acho que esse é um dos grandes equívocos, né, das pessoas em querer começar uma atividade física e já começar no topo, fazendo o que a gente chama de overtraining, né? Ou seja, além das suas capacidades naquele momento. É óbvio que com o treinamento, com a sistematização, com o planejamento, você vai conseguir aumentar o seu nível. Mas às vezes as pessoas já querem começar num nível muito alto. Aí sim é que é o risco de fazer atividade física, né? Exatamente. E como a gente trabalha com esportes, modalidades do levantamento de peso e ginástica, que são muito complexos, se você conversar com um atleta, ele vai falar que você é iniciante entre 3 a 5 anos, as pessoas querem pular etapas. Ou seja, quando tu começa lá, eu vou te dar um bastão de PVC para tu aprender a técnica. Depois de um período, você vai para uma barra vazia, e aí com o tempo a gente vai analisando, sempre um treinador tá te observando para ver se você tem condições já de colocar um peso. E tem pessoas que às vezes não aguentam esse momento, já quer ir pro peso, ou porque veio às vezes da musculação e já trabalhava com cargas lá, quer reproduzir isso no CrossFit, aí acaba se pondo em risco. Era uma dúvida que eu tinha. Por exemplo, se eu já sou atleta, já pratico a musculação, né, a mais tradicional, se eu for partir para uma modalidade de CrossFit, eu tenho toda essa fase de adaptação também. Lógico que essa fase de adaptação ela vai ser talvez mais rápida do que aquela pessoa que não praticava, né? Mas ele começa basicamente como iniciante também, né? Exatamente. Começa na base, porque os treinadores precisam observar esse aluno para ver realmente o que ele sabe fazer. Mas vamos dizer que você já tem 1 ano ou mais de musculação, você já tem um background que a gente fala, ou seja, você já traz alguma informação, uma experiência, Às vezes a pessoa tem 5 anos de musculação, então ela já tem a musculatura desenvolvida e também a consciência corporal dela, né? Isso facilita pra gente. Acho que uma das características também é essa questão de consciência corporal, né? Eu acho que pro CrossFit, me corrija se eu estiver equivocado, obviamente, mas essa questão da consciência corporal, da expressão corporal, ela é meio que uma base do CrossFit. Porque para você, por exemplo, fazer um exercício que tem lá, que aparece bastante, de rodar o pneu, você tem que ter uma postura correta, tua coluna tem que estar certinha, e isso a gente vai adquirindo através dessa consciência corporal, né? Então eu acho que o CrossFit ele trabalha bastante com isso também, né? Isso, agora você pegou no calo do CrossFit, que é o tal do pneu, porque a gente não faz pneu. E é uma coisa que se popularizou, eu acho, por causa da mídia, às vezes utilizar imagens de alguém virando um pneu. Mas se eu te falar assim que entre todos os exercícios que a gente faz, esse não dá 0,5%. Olha só. Raramente se trabalha com pneu. Então, tipo assim,
Porque geralmente quando você fala em CrossFit, né, eu acho que a imagem que sempre vem é o pneu. É o pneu, né? É o pneu. Virar o pneu E não tem, não existe. Mas essa parte que tu falou da consciência é isso mesmo. O ideal seria que a pessoa fizesse um período de yoga ou algum exercício só de peso corporal por 3 a 6 meses, ou um pilates também, e já viesse com uma consciência corporal desenvolvida. Claro, as pessoas que nos procuram buscam emagrecimento, buscam saúde, qualidade de vida, e às vezes não querem passar por essas etapas, né? Mas isso seria o ideal do ponto de vista de quem já tem experiência. A gente vai vendo como é que funciona e acho que seria melhor. Até porque essa consciência corporal, ela tá posta praticamente no nosso dia a dia, né? Você vê que os maiores índices, por exemplo, de lesão, de LER, de DORT, né? São devido a uma postura, são devido a movimentos equivocados, né? Então acho que toda pessoa deveria passar por um processo assim dessa conscientização corporal, né? Para que o seu corpo funcione mecanicamente de forma perfeita, né? Acho que isso também é uma coisa bacana dentro do CrossFit, né? Exatamente, e a área da saúde está evoluindo muito nessa parte, tanto a fisioterapeuta quanto a educação física, e eu acho que daqui a um tempo vai mudar, mas vai ter que partir desde a educação física das escolas, já começar a trazer mais essa ideia, porque houve-se o tempo em que só se jogava a bola e a coisa está cada vez se estruturando mais. E se a gente mudar a base, a hora que chegar os jovens e adultos, já está mais encaminhado, né? Perfeito, tá aí. Para você que tá ligadinho conosco na Rádio Menina FM, estamos recebendo hoje na coluna Pratas da Serra Pedro Vaz, ali da CrossFit Lajaica. Estamos falando aqui sobre saúde, qualidade de vida. E para você que tem interesse aí em de repente começar uma atividade física, o inverno é uma das etapas do nosso ano aí que é mais produtivo para a prática de exercício físico, né? Às vezes as pessoas falam, no inverno eu vou parar, uma grande parte para, inclusive, mas o inverno ele tem suas características de ter melhores resultados na prática do exercício físico, né, Pedro? Deixa eu só dar um toque. Tu falou sobre o CrossFit Lajaica, na verdade hoje nós somos o Lajaica Centro de Treinamento, que aí vem uma outra parte do que é CrossFit, porque ela é uma marca, ela é uma franquia, e nós fomos os pioneiros em Lages, mas chegou um momento que eu optei por não ser mais franquia e não seguir com o nome CrossFit, mas a modalidade é livre para prática, então daí eu só não utilizo. Beleza. Beleza, tranquilo. Essa parte do inverno é o seguinte, cara, ela dá uma pegada assim na parte mental, psicológica, porque tu quer ficar mais quieto um pouco, sabe? Então a gente incentiva muito, a gente continua nossas práticas assim, mas tem dias que realmente é exigente, porque tu não quer se mexer muito, tu quer ficar mais aquietadinho, mas é muito bom, porque você aumenta a temperatura do teu corpo, ao longo do dia todo tu fica se sentindo melhor, então passa menos frio, e lá no treino não é frio de forma alguma, porque dá 5 minutinhos tu esquenta, o pessoal já tira tá de roupa, regata, fica até sem camisa. Não tem então não tem desculpa pra começar. Não, cara. Beleza. Tranquilo. Ó, nós estávamos falando até então aqui dessa modalidade em relação à saúde, qualidade de vida, né? A questão de saúde mesmo. Porém, tem um outro lado que vai mais pro desenvolvimento físico esportivo, né? Ou seja, atletas. E lá está muito bem representado aí, porque a gente tem acompanhado aí alguns campeonatos que vocês têm participando, né? E tem, de certa forma, conseguido grandes resultados. Inclusive, vamos falar aqui da etapa do Campeonato Sul Brasileiro, é isso, né? Etapa seletiva brasileira? Isso, é conhecido como TCB, que é o Torneio Brasil, né? E ele tem 6 seletivas ao longo do Brasil todo, e a gente participou da seletiva Sul, que foi em Tubarão. É distribuído por regiões, então? Distribuído por regiões. Apesar que é livre a participação, eu posso, por exemplo, ir na seletiva de Fortaleza, só que eu só posso ir em uma seletiva. E essa seletiva ela garante vaga então para o Campeonato Brasileiro? Exatamente. São cerca de 150 atletas por seletiva e passam 3 atletas por seletiva. Caramba! É puxado. Daí esses 3 são quantas seletivas? Aí dá 6, vai dar 18. E mais alguns daí que formam uma lista do ranking geral daí. Aí dá total de 48 atletas, homens e mulheres. E como é que funciona o campeonato? Tem ali algumas provas que você tem que cumprir? Conta pra gente como é que é um campeonato de CrossFit. Olha só, como o objetivo do CrossFit é melhorar as 10 capacidades físicas, então lá elas vão ser testadas de forma
algumas somente uma ou duas capacidades ou todas. Então, por exemplo, pode ter uma prova lá que vai ser o máximo de força possível em algum exercício. Então vamos te pedir lá para fazer um levantamento. Que são exercícios básicos da modalidade do CrossFit. Exatamente. Um exemplo, vai ter um exercício de levantamento de peso e você tem 8 minutos para encontrar a carga máxima para uma repetição. Essa é uma prova. Outra prova pode envolver força, resistência muscular e resistência aeróbia. Ou seja, pode ter lá assim, correr 2 quilômetros, chegar da corrida, ter que fazer 30 subidas na argola e em seguida você ter que fazer mais 20 levantamentos de peso. Então, você tem que treinar de tudo. Tem que estar preparado para o que deve vier. E você não, na maioria dos campeonatos, você não sabe as provas, você fica sabendo perto. Essa seletiva a gente soube, conseguiu treinar elas, e envolve toda estratégia, porque não é simplesmente 3, 2, 1 foi. Tem prova que você tem que começar mais lento e crescer no meio dela, tem prova que é mais curta que você já sai mais explosivo, e também vai de acordo com o perfil do atleta. Tu tem que ir se conhecendo. Eu sou um atleta que me dou melhor com provas de resistência. Então, por exemplo, eu já vou num ritmo mais consistente e mais tranquilo. Já tem atleta que é mais explosivo, ele se dá muito bem com prova curta. E aí você vai se conhecendo. E aí como é que funciona? É individual, é em grupo, é em equipe? Como é que funciona isso? A base é individual. Então a maioria dos campeonatos tem a opção individual. A seletiva era apenas individual e agora se formam equipes com alguns do ranking. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos 2 só inscritos pelo Lajaica. Então não teria como formar uma equipe, mas se tivessem mais 2 mulheres, poderia formar uma equipe. Então nós somos em 2 homens, né? Aí essa equipe, ela se forma a partir da soma dos pontos. Então a gente não precisaria fazer seletivo em equipe. Fez individual, somou os pontos da equipe e deu pontuação, vai pro campeonato em equipe. E nos outros campeonatos que a gente participa, tem em dupla, tem em trio, tem em quarteto, aí tem várias formas de competir. Que bacana. Eu acho que quando é em equipe você também estuda isso, né? Porque todos têm que cumprir as provas ou você seleciona alguns para cumprir determinadas provas? Como é que funciona essa por equipe? Na grande maioria todos participam. Todos participam? Todos participam. Vamos dizer que eu e você somos uma dupla e você gosta muito de erguer peso e eu já sou um cara mais da ginástica. Então vai chegar na prova, vai ter lá as repetições, a gente vai meio se dividir em que você vai fazer um pouquinho mais de peso e um pouco mais de ginástica. A gente vai otimizar a nossa dupla. Mas eu preciso que você também faça ginástica e eu erga peso, porque senão vai sobrecarregar muito. Então a dupla tem que estar bem afinadinha com o outro. É um assim. xadrez ali, literalmente, para ir colocando, e as outras duplas vão fazendo suas estratégias também mediante as outras duplas também. Deve ter um estudo também, né, dessas outras duplas. Na verdade, nesse ponto não muito, porque o que acontece? Às vezes você vai para um campeonato e tu não conhece o pessoal. E a competição de CrossFit é muito você contra você, porque não há contato. Então você vai competir contra você, a não ser quando há a corrida, que você sai correr junto, mas o resto é cada um na sua. E tem um ponto importante, tem um juiz para cada atleta validando cada movimento. Então existe um padrão de movimento que é cobrado, é instruído antes. Por exemplo, vai ter um agachamento, você tem que romper o paralelo de 90 graus e quando ficar em pé, fazer o encaixe do teu quadril, encaixar o quadril, né? Porque senão, claro, fica uma coisa meio muito louca, né? Rouba o movimento, um agachamento, um agachar mais e o juiz vai validando. Então, você fez um movimento bom, ele valida. Se você fez um movimento incompleto, ele dá o no rep, que a gente chama, que é repetição inválida. Daí não conta. Não conta. Caramba, tem que ser perfeitinho. Tem que ser alinhado. Ou seja, muito treino. Muito treino, porque tu tem que treinar além das capacidades físicas a tua técnica. Que bacana, que legal. Que vai fazer tu economizar energia. E quando é que é a etapa? Como é que tá o cronograma, então, para essas participações? Então, essa de Tubarão a gente já participou, ela foi há 2 semanas atrás, e aí agora, o nosso objetivo não era classificação, a gente fez uma preparação, eu voltei a treinar esse ano para competir, então eu fiz mais uma preparação para chegar lá e ver qual é o nível que eu me encontrava, né, em relação a esses atletas, e foi bem satisfatório, eu fiquei muito bem assim, né, bem contente com o meu desempenho. E o TCB vai acontecer em setembro, lá na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Que bacana, que legal. Olha só, para você que tá ligadinho, então estamos ouvindo aqui sobre o CrossFit, inclusive divulgando no próximo sábado aqui vai ter um evento aí para quem quiser participar. Então é o Dia do Amigo, é isso, Pedro? Como é que vai funcionar isso? Exatamente, sábado, dia 20, é o Dia do Amigo. Então a gente vai organizar um aulão ali no Campo do Cave,
a partir das 15 horas, a gente pede a contribuição de um agasalho pra gente fazer umas doações aí, ajudar o frio desse povo. Bacana, legal. Aliar a atividade física com ajudar ao próximo, eu acho que isso é sensacional. Exatamente. E esse aulão não tem nada de esporte, tá? Ele é um aulão de prática em que a gente faz essas brincadeiras em dupla, em quarteto. E aí tem aquelas tarefinhas para cumprir, mas é tudo movimento tranquilo, sem peso do corpo, é correr, fazer uns burpees, uns abdominais e é isso aí, é diversão garantida. Bacana. Então é sábado agora, às 15 horas, no CAV. Exatamente, nesse sábado. Caso, né, a gente escutou a previsão do tempo, o tempo tá marcando sol, né? Mas se caso chover, a gente transfere lá pro Lajai, que daí vai ser lá dentro mesmo. Que bacana, olha aí, então você tá convidado aí a participar aí desse evento no sábado aí, vai lá, conhece a modalidade, né? Já pratica um pouquinho, de repente aí vem a aderir a essa modalidade como saúde, qualidade de vida aí, é muito bacana, certo? Estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo, eu queria ainda falar sobre a preparação de leoas, queria contar um pouquinho da sua história no BMX também, aí o Pedro foi um grande atleta aí que correu, inclusive no exterior aí, mas a gente marca um outro programa aí pra gente falar um pouquinho mais dessas histórias, então. Com certeza, tô à disposição pra gente vir conversar aí. Beleza, Pedro? Faltou falar alguma coisa que tu queira, um recado, um abraço a alguém? Eu acho que só falar pro pessoal que tem interesse, inclusive o pessoal aqui da rádio, né, que eles já estão querendo começar hoje, falar que vão começar hoje, né? Para quebrar essa ideia de que precisa estar bem condicionado ou que ele é muito difícil, porque você vai sempre treinar no teu nível. Então, como eu te falei, tu vai começar com o teu bastãozinho lá, se tiver uma corrida mais longa, tu vai correr pouco. Então, o treinador tá lá para fazer a adaptação para cada nível, né? Então, você de forma alguma vai ter que se colocar na intensidade de alguém mais avançado. E o pessoal é muito parceiro, tá sempre incentivando e torcendo e ajudando. É bem legal a prática. Eu convido vocês a ir lá conhecer, marcar uma aula experimental e ver na prática o que vocês acham. Pra ter uma ideia, minha mãe, conhece minha mãe? Tem professora, tem seus 65 e lá vai pedrada. Ela faz a prática lá. Ela e o namorado estão lá 2 vezes por semana, firmes. E forte. Porque é isso, é gerar saúde, né? A saúde depende da manutenção e do movimento. Então é esse o nosso objetivo. Fechou aí, então. Tá ouviu falado bem, aí, Tairone? Viu? Sabadão aí, já começa. Ouviu bem, Tairone? Eu vou cobrar toda a coluna, eu vou cobrar a tua ida lá, Ulisses. Pode escrever o que eu tô te falando aí. Tá bom. Fechou, então? Muito bem, amigos. Fechamos, então, a coluna Pratas da Serra dessa quinta-feira. Muito obrigado a você, amigo ouvinte, que esteve ligadinho conosco. E você sabe que todas as quintas-feiras é o ponto de encontro aqui do esporte, da saúde, da qualidade de vida. Retornamos, então, quinta-feira com mais Pratas da Serra. Um abraço e até lá. Forte abraço, Tairone. Pratas da Serra, sempre pra você nas quintas-feiras. Aqui no BBT News, no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. BBT